Valdeses. E tinham grandes valdeses. O Uruguai tem descendentes. Sim, tem. Mas tem valdeses no mundo todo. São uns protestantes. O rei Carlo Alberto, quando foi o rei da Itália, já estava significando a Itália, deu liberdade religiosa para toda a parte do reino que ele reinava. Porque não era ainda unificada, vocês viram que a Itália era dividida. Então, o rei Carlo Alberto deu liberdade religiosa nos territórios do reino dele, que era a parte superior da Itália. E os judeus ficaram tão felizes, que queriam construir uma sinagoga que é a mais alta construção da Itália. Somente que quando chegavam nas alturas, eles não tinham mais dinheiro. E agora, essa não é sinagoga, é um museu da resistência italiana. Mas não ficou igreja. Ficou um museu da resistência. Essa ia ser a primeira sinagoga. A sinagoga atual é aquela que vocês viram antes. Essa é um símbolo da alegria, da aceitação geral dos judeus da Itália. Com essa, que ia ser uma sinagoga. Depois surgiram muitas sinagogas. Aqui tem também a sinagoga de Trieste. Essa ia ser a mais alta da Itália. A de Trieste, que tem uma história à parte. Então, Ariela, você fala que você nasceu na Itália, mas não tinha cidadania italiana. Os judeus. Isso sou eu. Essa sinagoga de Trieste. Essa sinagoga de Trieste, que era a maior da Itália. E por que Trieste era a sinagoga maior da Itália? Primeiro que quando foi feita a sinagoga não era Itália, era Áustria. E a liberdade religiosa foi dada para Maria Teresa de Áustria ainda antes do rei Carlo Alberto. Então, Eles eram aqui na região de Trieste, que era Porto, eles tinham muito interesse em acolher os judeus porque precisavam do comércio. exatamente. Então, Trieste, que era a única saída para o mar Áustria, que era o Império Austro-Húngaro. Quando os pais dela nasceram, quando meu pai nasceu e minha mãe também, Trieste não era Itália, era o Império Austro-Húngaro. Na minha casa se falava alemão. Era o Império Austro-Húngaro. Era o Império Austro-Húngaro e Maria Teresa da Áustria deu liberdade religiosa para os judeus. E fizeram de Trieste um grandíssimo centro comercial. Grandíssimo, era a única saída para o mar da Áustria. Então, com esse grande construção, tinha a maior sinagoga da Itália, porque havia muitos judeus. Essa é uma sinagoga que foi feita antes da guerra e Em 1912 foi inaugurada essa sinagoga. foi inaugurada. Depois, se a gente vai falar de várias sinagogas italianas, não se acaba hoje, se acaba amanhã. Não, tudo bem. Amanhã. Não se acaba nunca. Não, uma coisa importante de se falar é que essa coisa dos judeus que não tinham cidadania italiana. Como era que você nascia e não fazia parte do Estado? Bom, quando veio o fascismo fez um grande presente para a minha família, né? Além de ser perseguidos, chegou o fascismo e tirou a cidadania italiana para os judeus. Então, os meus pais, que eram austríacos, ficaram automaticamente... Meus pais ensinavam escolas austríacas em alemão, então moravam para outra... Ficaram professores, todo mundo de italiano, porque ficaram italianos. Depois, quando em 1922 veio o fascismo, os judeus não eram mais cidadãos italianos. Então, não, foi depois, porque meu irmão é italiano ainda. Mas quando eu... Como? Depois de 38. Entendi. Foi a partir de 38. Sim, que tirava a cidadania de italianos. Então, quando eu nasci, eu não podia ter nascido, porque eu era judia. Então, no meu certidão de nascimento não está escrito italiano, está escrito raça hebraica. Então, eu não era italiano. Isso que me deu consequências posteriores. Não. Importante é que você é italiana. Brasileira. Eu não era italiana, porque eu era só judia. Bom, foi até quando eu casei na Itália, em março, no consulado da representante consular
consulado de Florença não sabia se eu era judeu ou se eu era italiana, porque ainda não estavam muito claras as leis. Então, meu marido continuou solteiro e eu vim aqui casada. Então, eu era casada com ele na Itália, mas ele continuou solteiro porque eu era confusa. Então, eu fiquei casada legalmente com meu marido só quando ele morreu, que foi registrado no primeiro cartório de São Paulo, onde eles conheceram meu casamento na Itália, porque já tinha saído a lei, não sei qual lei, na qual eu realmente era italiana. Mas até que eu estava morando com meu marido, até que ele era meu marido, eu não era mulher dele. Eu era mulher dele na Itália, mas no Brasil não. Isso é uma questão burocrática. Solteirona. Não, eu era casada com ele, mas ele era solteiro. Ele que era solteiro. Né? Ele era solteiro. Então, eu fui num despachante aqui. Não se resolvemos já. A senhora vai no Mato Grosso, lá tem muita gente que não tem certidão de nascimento, a gente registra a senhora como Chica da Silva, a senhora já numa cidadezinha do Mato Grosso, não sei onde, como Chica da Silva, e está tudo resolvido. Mas eu não sou Chica da Silva. Mas você era casada com ele. Mas ele era solteiro. Ele era solteiro. Você qualquer coisa era casada com ele. Ele era solteiro. Tá bom, gente. Muito obrigada. Então, Obrigado. Quem tem perguntas? perguntas. Você falou que na Itália não assassinaram judeus. Em geral ou só em que época? Em geral, teve umas pragas, Maltratadas. esqueci o nome deles, que quando foi inventado o assassinato de... Aí começou tudo novo. Porque os judeus foram assassinados os judeus foram acusados de várias coisas. Os judeus tomavam banho e outras pessoas não tomavam. Quando veio a peste negra, os judeus foram acusados de envenenar os poços de água. E depois foi inventado também o homicídio ritual. E por causa do homicídio ritual, tiveram os frades fanáticos que, por consequência do processo, acabaram acusando os judeus foram queimados em Roma. Não foram muitos, foram poucos, foram queimados alguns judeus mesmo. Não foi matança em geral. Como em outros países. Não foi matança como em outros países. Aconteceu que alguns judeus foram para Novo culpado de ter feito assassinato ritual, coisas parecidas. Em Heredia de São James. Existia uma bula papal que proibia matar os judeus. Sim, depois de que... deveriam ficar vivos para provar de que era o povo descido. Mas existia Tinha que viver isso. eles tinham que estar vivos, eles podiam sofrer, etc. Mas não podiam matar judeus. Existia uma bula que falava isso. Tinha, mas quando foi criado o assassinato em Trento, do San Simonino, no San Simonino foi criada a história do assassinato ritual, que os judeus faziam matzot com sangue de criança. Pensávamos matzot. Então, isso foi feito também em Torino, em Trento, não em Torino, em Trento foi feito o processo do assassinato ritual do San Simonino. E depois, aí foi na Sexta-feira Santa, que desencadeava uma procissão que acabava matando todos os judeus que foram encontrados. No Brasil, tinha até Malhação dos judeus. fazia A malhação dos judeus. Sim, mas lá matava mesmo os judeus, mesmo em Trento. É por isso que os judeus... historicamente no Brasil.